paz, meus queridos, tudo bom? Vamos continuar com o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos estudar uma oração que Paulo faz, aos Filipenses. E nós vamos ficar hoje com o primeiro capítulo de Filipenses. No versículo 9, Paulo diz assim: E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aí a gente vê então Paulo fazendo uma oração, nesses 3 versículos, no versículo 9, 10 e 11, Paulo faz uma oração, e ele começa a oração dizendo que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. A palavra amor que Paulo usa ali é a palavra ágape, E hoje não é mais segredo para ninguém, Quase todo mundo sabe que a palavra grega, existem 4 palavras gregas para amor, Uma é ágape, que é quando nós estamos falando do nosso amor a Deus, O outro é filéu, quando estamos falando do nosso amor para com os amigos, Storge, que é o amor aos familiares, aos membros da família, e eros, que é o amor sentimental, amor erótico, eros. E nesse texto aqui, Paulo fala do ágape, que o ágape, que o amor de vocês, então que o amor a Deus aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Esse jogo de palavras gregas que dizem respeito ao amor, ele acontece de uma maneira sublime quando Jesus tem aquele diálogo com Pedro, em que Pedro já o havia negado 3 vezes, E aí Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de João, você me ama. E quando ele fala você me ama, a primeira vez ele diz ágape, você me ágape, Você me ama como Deus. E aí Simão responde: mestre, Kyrios, você sabe que eu te amo filéu, Ele usa a palavra fileo. E aí então Jesus pergunta se ele ama como Deus, o ama como Deus. E Pedro responde: olha, eu te amo como um amigo. E na segunda vez, Jesus torna a perguntar: Simão, você me ama ágape, Ele usa de novo a palavra ágape. E Simão novamente diz: eu te amo filéu, Eu te amo como um amigo. Olha só, cara, Jesus perguntando para você: você me ama como Deus? E você tendo que olhar para Jesus e dizendo: olha, eu te amo como um amigo, te considero muito, mas te considero como um amigo. E a terceira vez, Jesus troca a palavra. Em português está normal, Em português, qualquer tradução em português, você vai ver ama, 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 ama. Na terceira vez, Jesus não usa a palavra ágape. Na terceira vez, Jesus usa a palavra filéu. E Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me filéu, você me ama como um amigo, Como quem diz assim: olha, o máximo que você consegue me amar é como um amigo. E aí Simão, ele fica até meio amargurado, meio injuriado, e Simão responde: mestre, você sabe todas as coisas, você conhece, Ele fala: você conhece todas as coisas, Como quem diz assim: pô, tu tá me perguntando um negócio, tu sabe a resposta? E aí Simão responde: olha, eu te amo como um amigo, é assim que eu consigo te amar. É como se Simão estivesse falando assim: olha, hoje eu te amo como um amigo, é o máximo que eu consigo chegar. Então esse jogo de palavras do amor no grego é muito interessante, e no português normalmente a gente perde isso, porque no português normalmente vem a tradução amor em qualquer circunstância, Então aqui Paulo está falando do amor ágape, o amor a Deus, em que ele ora para que os cristãos tenham esse conhecimento e essa percepção aumentada, Esse amor que Paulo pede em oração, que cresça os cristãos, não é um amor sentimental, é um amor
direcionado a Deus, é um amor que precisa crescer continuamente, né? O conhecimento e percepção desse amor, a gente precisa ter esse crescimento continuamente em nossas vidas. Esse amor, ele nos torna mais rápidos, vou usar a palavra mais ágeis, em distinguir entre o bem e o mal. Nos torna mais objetivos nesse sentido. Porque quando se ama verdadeiramente a Jesus, você sempre vai conhecer mais a Jesus. E se você realmente conhece Jesus, você se torna mais parecido com ele, porque você vai andando com ele. Isso não é uma regra, porque o próprio Judas andou com Jesus quanto tempo e não... né? Se a gente for analisar a vida dele. Mas os outros sim, né? Pedro negou, todos eles falharam, mas houve uma mudança de vida que fez com que eles tornassem ao caminho certo. Então, o conhecimento, o crescimento nesse amor, a expansão da percepção desse amor nos faz sermos mais parecidos com Cristo. E quando nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo, a gente vai passar por uma outra etapa aqui do texto que Paulo fala, né, no versículo 9 ele fala que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Aí ele continua: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a palavra que Paulo usa aqui para aprovar as coisas diferentes é dokimazen, que é o termo utilizado quando você vai fazer, no grego, né, obviamente, a prova do metal. Então, quando eles iam provar o valor do metal, se era prata pura, se era ouro puro, para verificar se esse metal era genuíno, né, se não tinha mistura no meio daquele ouro, literalmente para evitar uma falsificação. Então, o amor, quando ele é verdadeiro, ele pratica o que Paulo chama de dokimazen, que é o cuidado e o zelo para que nesse amor não haja uma mistura de imperfeições. Então, o amor a Cristo ele deve ser tão puro, né? Nós devemos provar uma pureza quando se diz a respeito ao amor de Cristo tão grande, tão profunda, que não pode haver uma mistura de outros tipos de metais junto com esse metal tão precioso que Paulo fala que é o amor de Cristo. Ele faz essa comparação entre a análise de metais preciosos com o amor de Cristo. É interessante que o termo que ele usa para puro, né, ou em outra tradução talvez esteja inculpável, é o termo grego, a palavra grega elikrines. E os próprios gregos, eles têm uma certa dificuldade em traduzir essa derivação, porque ele usa dois verbos, ele junta dois verbos numa palavra só e gera uma derivação dessa palavra. E os próprios gregos sugerem algumas possibilidades para a tradução e para o significado dessa palavra que ele usa, elikrines, né? Então, ele significa luz solar. Interessante porque Jesus disse que vós sois a luz do mundo, né? E krinein significa julgar. São duas palavras, luz solar, julgar, né? Dois verbos bem diferentes. A combinação descreveria algo que é capaz de passar a prova, né? Ser provado pela luz solar. Então, é algo que pode ser exposto à luz do sol, mantido a alta temperatura, que é a luz do sol, sem que apareça coisa alguma. Então, olha só que profundo que Paulo está falando. Ele está falando que nós temos que ser inculpáveis, elikrines, ao ponto de que, quando a luz do sol permanece em nós, né, como se fosse possível, né, a gente suportar
todo o calor e a força da luz solar sobre nós, e essa luz solar, ela não encontraria em nós imperfeição. Olha só, que chave tremenda que a gente tem nesse versículo. Mas o cristão, ele não é só puro, ele também é apróskopos, que é sincero. Tá? Talvez em outra tradução ele vai estar sem culpa. Esqueci agora, tem outras palavras também. Mas ele fala no versículo 10 que sejam sinceros. Apróskopos. O cristão apróscopo, ele é um cristão que não ofende. Ele é um cristão que não causa discussões. Ele é um cristão que ele é irrepreensível, porque ele é sincero. Ele é apróskopos. Então, nessas 3 palavras, né, que eu falei aqui, dokimazen, que é o termo para verificar se um metal é puro, eilikrines, que é expor algo à luz do sol para verificar se tem alguma coisa, alguma imperfeição ali, e apróskopos, que é sincero, sem culpa. É a oração que Paulo faz aos cristãos, que nós devemos ser assim, né? E aí, finalmente, ele revela o porquê que ele deseja que nos tornemos assim, por que ele faz essa oração, e aí ele fala, então, sobre a meta. Qual é a meta do cristianismo? Então, a meta do cristianismo é que sejamos cheios do fruto de justiça, do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses, versículo 11. Então, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa vida, quando estamos de acordo com essa meta cristã, de acordo com essas 3 palavras que eu citei para vocês, nós vamos ser capazes de gerar fruto da justiça em nós. Isso vai vir de nós, esse fruto vai vir de nós. Tem sim uma grande relação com quando Paulo escreve aos Gálatas, lá capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito Santo, né? Mas aqui ele fala de um outro fruto, exclusivamente o fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo. Lá Paulo fala do fruto do Espírito Santo. Então nós vemos que aqui nós temos o fruto que vem de Jesus Cristo, que é o fruto da justiça, né? E Jesus fala lá em Mateus 6,33, eu acho, né, sobre o reino e a justiça. Então aqui nós vemos que o fruto da justiça é um fruto que o cristão precisa gerar através de Jesus Cristo. Para quê? Para viver uma vida que resulte em glória e louvor a Deus. Todo mundo sabe o que é louvor, né? Eu já falei tanto, louvor é agradar, louvor é elogiar. Louvor é você falar bem de alguém. Isso é louvar. Então, se o resultado da nossa vida cristã é gerar glórias e louvores a Deus, a nossa vida, seguindo esses parâmetros aqui que Paulo faz nessa oração, ela tem que ser pura, ela tem que ser uma luz pura e ela tem que ser sincera. Sendo assim a nossa vida, nós vamos causar uma reação no nosso próximo, e essa reação, ela vai glorificar a Deus. Ela vai gerar algo para Deus, que é glórias e louvores a Deus. Então, o cristão, ele jamais busca o destaque a si. O cristão verdadeiro jamais busca a glória em si mesmo, porque o cristão verdadeiro não busca isso para si. Ele busca isso para Deus, sempre. O objetivo de todo cristão é glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você seja puro, que você seja sincero e que você seja luz. Deus te abençoe.